Ei, gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Bom dia para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs, recebendo o nosso abraço. Pois é, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mineiro Rodrigo Pacheco, marcou para hoje uma reunião na chamada Casa do Senado. O Senado tem uma casa onde mora o presidente, né? E uma reunião nesta casa com o presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda, né? E mais alguns empresários. De Minas foram Walfrido Marisguia, que é uma figura muito conhecida do empresariado mineiro, né? Foi vice-governador de Minas, foi deputado federal, foi ministro, amigo de Lula, né? E também o Rubens Menin de Souza, empresário também, banqueiro, e que foi também participar desse encontro, mais outras figuras importantes do empresariado brasileiro estão nesse encontro marcado pelo presidente do Senado, justamente para discutir o quê? Discutir taxa de juros, né? Depois que o presidente Lula assumiu a presidência da República, ele passou a criticar as taxas de juros, a taxa de juros, a chamada taxa Selic, que é naturalmente estabelecida pelo Banco Central através do Copom, da Comissão de Política Financeira do Banco Central. E é interessante que eu sempre eu gosto de voltar ao passado, né? Quando o Lula foi presidente pela primeira vez, o vice-presidente da República era o José Alencar Gomes da Silva, que criticava naquela época os juros altos de mais de 20% ao ano naquela época, né? Não era 13,75 como hoje. E ninguém dava atenção ao vice-presidente da República, que parece que falava numa sala escura ou falava para o vento, né? Porque nada daquilo que ele falava repercutia, que era o problema dos juros, que eram muito altos, né? E nós temos, além da taxa Selic, olha, se o cartão de crédito tivesse uma taxa anual de 13,75, nós tínhamos que colocar a mão para o céu. Se o cheque especial tivesse uma taxa de 13,75 por ano, seria maravilhoso. Só que essa taxa que os bancos cobram é de 300%, 400%, não é verdade? Então é um negócio assim absurdo, né? Que nós pagamos de juro. Se fosse a taxa de juros de 13,75%, o que é ruim para o governo é que se você tiver 10 bilhões, e tem muita gente que tem 10 bilhões, e joga na taxa Selic do governo, compra papéis do governo com juros de 13,75%. Numa taxa de 10 bilhões, ele ganha 1 bilhão 350 milhões, né? Então, 375 milhões, 1 bilhão 375 milhões. Ele ganha 1 bilhão 375 milhões de juros no ano, né? O grande problema da taxa alta é o juro que o governo paga, porque todo mundo joga na taxa do governo, que é ótimo. É muito melhor você ganhar 1 bilhão, né? 375 milhões de reais do que ganhar os 0,5%, né, por mês da taxa de juros aí da caderneta de poupança, né? Agora, quando você pede emprestado ao banco, você paga uns juros absurdos, né? Então é nisso que tem que conversar, né? A grande conversa com os empresariados, com o pessoal de banco, é os bancos também baixar um pouco dessa taxa, né? Não é só a taxa do governo, não. Se nós estivéssemos pagando 13,75% ao ano num cartão de crédito, seria uma maravilha. Num cheque especial, seria uma maravilha. Só que tem que não é, né? Então, nós pagamos muito mais do que os 13,75%, né? Agora, a taxa de juros estabelecida pelo Banco Central, e o grande problema do presidente Lula é porque ele não indicou o presidente do Banco Central, né? O presidente do Banco Central foi indicado pelo Bolsonaro e depois ele ficou, né? Ele foi eleito, né, com a independência do Banco Central até no próximo ano. Então, vamos esperar o que vai dar isso, né? Agora, que as pessoas conversem. Isso é muito importante, o que o nosso senador Rodrigo Pacheco está promovendo lá na Casa do Senado, né? Vamos conversar, vamos nos entender, porque hoje o grande problema não é a taxa Selic, não. O grande problema é
a falta de confiança que o empresariado tem, né, em investir no Brasil. Porque você não sabe o que vai acontecer, né? Então, de presente, critico os juros, critico o banqueiro, critico o agronegócio, então você não sabe o que vai acontecer no Brasil. Então, primeiro você tem que ter confiança para poder investir no país. Olha, alunos das escolas católicas se reuniram no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade para uma peregrinação à Casa da Padroeira de Minas Gerais. A energia da juventude alegrou o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Alunos de escolas particulares se reuniram para juntos peregrinarem até o topo da serra. Os pais também participaram da experiência. É muito interessante, né? A gente nunca veio, o colégio organizou toda essa visita e nós viemos prestigiar, né? Estamos muito felizes com o passeio, inclusive trouxemos a família toda, mas a esposa e a outra filha. É muito legal, muito bonito estar aqui e eu estou gostando muito. Eles aproveitaram cada minuto da caminhada, celebraram, cantaram, sorriram. Inspirados no tema Com Maria, fazer o que Jesus nos diz, dai-lhes vós mesmos de comer, os jovens pediram a Nossa Senhora da Piedade o socorro aos que têm fome, como pede a campanha da fraternidade. A gente acordou cedo porque a gente sente chamado no coração, né? Então a gente resolveu vir peregrinar, estar junto de Deus num sábado desse maravilhoso. A gente veio lutar contra o frio, contra o sol, mas a gente vai chegar lá em cima, pedir intercessão de Deus, orar para todos que não vieram, os que estão aqui. Por isso que a gente decidiu vir para a Serra hoje. O santuário é uma obra de Deus. As riquezas naturais são um convite à contemplação e reflexão. O santuário é, por excelência, um lugar da esperança, né? E quando recebemos aqui jovens e crianças tomando consciência de que tudo começou com um milagre concedido a uma jovem, o nosso coração se enche de entusiasmo, né? De que, enfrentando tempos tão difíceis, entendendo os desafios atuais da escola e o que significa criar alguém, com a ajuda de Nossa Senhora da Piedade, todo sonho é possível. Ela era uma sonhadora, então nos inspira a sermos sonhadores e como escolas católicas, juntos da Mãe Piedade, não desistiremos de sonhar. Ao fim da jornada, o sentimento de missão cumprida foi inevitável. Foi muito legal porque a gente consegue ver tudo, conhecer novos lugares, as pedras também são muito bonitas. Foi muito legal, mas foi muito cansativo. É um caminho muito longo, mas até agora valeu a pena. Eu vim com meus colegas, a gente cantou umas horas, a gente comeu também, a gente rezou também, a gente conversou também, foi muito divertido. Uma celebração na Basílica das Romarias marcou o fim da peregrinação. Em um momento em que a violência nas escolas preocupa a sociedade, o movimento no santuário é sinal de esperança. Acredito que esse processo que nós vivenciamos há pouco tempo, dessa instabilidade com relação à segurança, ela perpassa por várias reflexões que devem ser, de fato, tidas como referência. Mas pensar nesse momento como oportunidade de somar esforços no sentido da cultura da paz, né? Pois é, como diz Dom Valmor, né? Magnífica arquitetura divina, a nossa Serra da Piedade. Olha, eu quero convidar você a visitar o Mercado Central. Agora vamos ter uma corrida agora pelo Mercado Central, uma corrida maravilhosa, né? Caminhadas, coisas maravilhosas. Agora, o Mercado Central é onde os mineiros se encontram, né? Já estão em vigor as novas normas para identificação e qualidade de fabricação do presunto. As mudanças foram estabelecidas pelo Ministério do Abastecimento e Pecuária. Seja no café da manhã com pão ou no lanche como ingrediente de uma pizza, o presunto faz parte da alimentação do brasileiro. Como no café da manhã, em pão, pizza, às vezes em quando. É pão com presunto, com pizza, às vezes sozinho mesmo. Com pão de queijo, um pastel de vez em quando. Desde o dia 2 de maio, entraram em vigor novas normas de identidade e qualidade, definidas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária para a fabricação de presuntos, que passam a ser divididos em 4 tipos: presunto cozido, cozido superior, cozido tenro e cozido de aves, cada um com a própria especificação. Esse documento é chamado de Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade, RTIQ,
e nele estão descritos as diretrizes, a metodologia e quais são os parâmetros que devem ser seguidos na produção do presunto. Para a população, a nossa percepção é que será possível ela identificar essas mudanças de uma forma um pouco mais sensível, mas principalmente porque esse produto terá uma qualidade melhor, já que há algumas definições muito claras de utilização de alguns ingredientes e vão deixar esse produto com uma identidade muito mais perceptível, não só para a indústria, mas acreditamos que essa percepção também deva chegar ao consumidor. Uma das novidades é o aumento do percentual mínimo de proteínas nos tipos de presunto. Os produtores terão 1 ano para se adequarem às normas. De forma geral, a gente vai ter um aumento na proteína. A gente vai passar de 14% para 16% no valor proteico desse presunto. A gente tem outros benefícios, né? Mais clareza para o consumidor. A gente agora vai ter tudo claro no rótulo. Se for um presunto de ave, vai ter que constar se tem osso e pele. Então, vai ser mais claro para o consumidor. Nesse caso, sim, ele se torna mais saudável, porque o consumo hoje de carboidratos, ele é fácil, né, da gente conseguir esse carboidrato. A proteína, não. E hoje a gente percebe, na prática, um consumo aquém do necessário de proteína. Então, a gente precisa realmente ter um aporte proteico adequado. Claro, com orientação nutricional, orientação médica especializada. Mas, de forma geral, isso traz benefício. Então, a norma ela vai trazer alguns benefícios nesse sentido, desse aumento proteico, do menor consumo, da menor quantidade de água no produto, né? Menor chance de fraude e dessa transparência para o consumidor. Nesse ponto vai ser positivo. Pois é, olha aqui, falando em presunto, né? Fiquei me lembrando aqui de um pernil defumado, bem defumado, que você tira aquelas lenhas assim, aquelas fatias, como se está tirando um presunto, né? Agora, na Espanha, em Portugal, né? E aqui mesmo no Brasil, muito menos aqui, muito menos, né? Mas na Espanha e Portugal você tem o chamado Ramon, né? Que é aquele presunto do próprio pernil de porco, né? O pernil da mão do porco, era muito, muito gostoso, maravilhoso, né? Que a gente encontra aí, com raríssima exceção aqui em Minas Gerais, que é muito mais caro, né? O presunto do jeito que é vendido, né? Fatiado, etc. Tal, fica mais barato. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem. Com pílulas de Lucem, sabe aquela dorzinha urinar, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem são antissépticas das veias urinárias e vocês encontram em todas as farmácias e drogarias. Daqui a pouco a gente volta. Pois é, voltamos e agora aqui conosco o jornalista André Cristino, ele que traz para a gente os destaques do Horizonte Notícia, que começa ao 12:30, não é isso, André? Bom dia. Bom dia, Cir, bom dia a todos ligados na TV Horizonte. Olha só, assim, nós vamos trazer hoje um balanço da Semana Nacional dos Museus. A Arquidiocese participou através do Memorial da Arquidiocese e a PUC Minas também, com o seu Museu de História Natural. Ao todo, foram mais de 1.100 instituições no país que participaram da Semana Nacional dos Museus. Nós vamos falar também, vamos ter uma entrevista com o secretário nacional do consumidor, o Adi Domus, que ele vai falar com a gente sobre uma ação que vai ter amanhã do Ministério da Justiça, vendo se está tendo ou não a prática de preço abusivo nos postos de combustíveis. A Petrobras anunciou recentemente uma redução significativa no preço da gasolina e do diesel, e aí em todo o país amanhã haverá essa ação para verificar se o preço chegou de fato, essa redução, para o consumidor. Ele vai trazer todos os detalhes para a gente. E nós vamos apresentar também um projeto muito bacana voltado para a terceira idade. É o Música Sem Idade. Várias instituições recebem este grupo que faz apresentações musicais e neste ano, a segunda edição, tem um diferencial. Crianças de 4 e 5 anos são levadas também para essas casas de longa permanência e ficam em contato com os idosos, o que, pela ciência, já é provado que traz benefícios
para ambos os lados. Então, todos os detalhes, assim, daqui a pouquinho, 12h30 no Horizonte Notícia. Beleza, André. Um abraço para você. Abraço. Aliás, o André falou do Museu de História Natural, né, da PUC, né? É fantástico, é maravilhoso e ele é muito visitado mesmo. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina é analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, Auricedina. Se persistir os sintomas, um médico deverá ser consultado. A 25ª edição do PUC Aberta tem uma programação repleta de experiência no campus da universidade. O programa é destinado aos estudantes que desejam ingressar na PUC Minas e conhecer as áreas de atuação, perspectivas do mercado de trabalho e profissões dos cursos ofertados. É muito importante que você, estudante que está procurando o seu futuro, conheça este programa da PUC. A troca de experiências e ensinos é um dos objetivos do PUC Aberta, que torna a universidade um espaço de interação e conhecimentos. O PUC Aberta é o maior programa de relacionamento da PUC Minas com alunos, estudantes do ensino médio. Então, hoje, os alunos têm oportunidade de, no ensino médio, conhecer um pouco mais sobre as possibilidades de inserção no mercado de trabalho e formação profissional. A 25ª edição do evento traz aos alunos e à comunidade uma programação diversificada com foco nos diferentes saberes. Dentro do PUC Aberta, nós abrimos a universidade para que eles possam participar de palestras, estandes, oficinas e diversas atividades oferecidas pelos nossos alunos, coordenados pelos nossos professores, numa mostra de profissões. Os alunos do ensino médio podem participar aqui de diversas oficinas oferecidas nas áreas. Por exemplo, no direito, um júri simulado, onde ele vai entender o papel do advogado dentro de um júri real. Também num procedimento simulado de uma intubação, por exemplo. Eu sempre tive essa dúvida sobre qual curso escolher, mas aí eu já tinha em mente que eu gosto muito de mexer com psicologia, esses negócios. Aí eu escolhi a área de medicina para fazer psiquiatria. Aí eu achei interessante também, porque abriu minha mente. Tipo, eu fui lá em psicologia e eles mostraram que tinha outros caminhos, além de só ser psicólogo. Eu tô achando muito legal, né? Porque eu vim aqui mais para olhar sobre o direito, com a área que eu mais me interesso, e acabei vendo de medicina, assim, sabe? Acabei me interessando mais. Gostei bastante das coisas que eu aprendi lá, aprendi a fazer compressão, pessoa com parada cardíaca, sabe? Então eu acho bem legal a intenção que eles têm aqui. Estou achando uma ótima oportunidade, né, que eles estão oferecendo para os alunos. E eu faço técnico em enfermagem e eu acho que é uma área muito maravilhosa. Neste ano, o PUC Aberta tem como foco despertar da cidadania social e maior estímulo ao interesse pela educação. Gabriela está no 9º período do curso de fisioterapia na PUC, Unidade Betim, e já participou como visitante do PUC Aberta aos 21 anos. Ela destaca a importância do evento para seu caminho profissional. Quando eu vim para o PUC Aberta e vi o stand de fisioterapia, participei das coisas que estavam acontecendo, das dinâmicas, eu me apaixonei mais ainda pela área da saúde e quis mesmo a área da fisioterapia, principalmente por causa do PUC Aberta. Isabela é atualmente professora do curso de fisioterapia da PUC e formanda da primeira turma na Unidade Betim. Ela destaca a importância do evento para a formação dos alunos. Os professores dão uma palestra de 10 minutos para pontuar detalhes do curso que fazem a diferença no processo formativo. Então a gente fala da equipe de professores, a gente fala da nossa infraestrutura, dos nossos objetivos, dos nossos ex-alunos, das diversas áreas. Essa é uma instituição de ensino superior que preza 3 pilares muito importantes, que é o ensino de excelência, a pesquisa e a extensão. E isso é um diferencial, né, para o profissional no mercado de trabalho. Diversas oficinas foram oferecidas aos visitantes durante o evento, que ainda terá edições nas unidades da PUC Minas em Contagem, Praça da Liberdade e São Gabriel. Pois é muito importante esse programa da PUC, né? Da PUC, que abre a universidade para que os alunos possam descobrir ali a sua vocação profissional. Agora, hoje é mais difícil porque antes, quando a gente era criança, né,
numa criação de filhos diferente da que temos hoje, quando as crianças podiam brincar no terreiro, né? As crianças se confraternizavam, brincavam juntas. Você já descobria a vocação da criança ali. Tinha uma criança que gostava de fazer casinha, de trabalhar de pedreiro, de etc. Tal. Podia ser um futuro engenheiro. Um outro que fazia uma coisa. Eu, por exemplo, quando eu era menino, eu gostava de cantar, de animar programas, imaginar programas de rádio. Né? Naquela época a gente não conhecia televisão, mas programas de rádio, circo, né? Fazíamos teatro, quer dizer, já era uma vocação que desde criança você mostrava. Não é verdade? Então, os pais tinham obrigação, e naquela época os pais não olhavam isso, né? A obrigação de sentir essa vocação do filho, né? Então, muitos se tornaram. Eu tenho um amigo que tudo que a gente brincava com ele brincava de consertar. Então, qual foi o grande negócio dele? Tem uma oficina de conserto, né? Conserto de carro, de tudo. Ele aprendeu a consertar televisão, consertar rádio, consertar carro, consertar tudo, que era uma vocação dele de criança, né? Coisa bonita, gostosa, né? Eu, às vezes, no projeto Toriba, desenvolvida pelo então secretário João Pinto Ribeiro, nos convidava a fazer palestras. E eu perguntava aquele monte de jovens e perguntava o nome e o que gostaria de ser na vida. E um falava advogado, outro falava isso, médico, não sei o quê, engenheiro, não sei o quê. Eu falei assim, gozado, ninguém falou que gostaria de ser cozinheiro, não é verdade? E cozinha hoje é uma arte, né? Ser cozinheiro é uma arte. Saber cozinhar é uma arte, não é verdade? Você começa fazendo bolinho de feijão em casa para vender para os vizinhos, para os botecos, né? Começa fazendo coxinha, né? Empadinha e etc. E amanhã você será um grande chefe, né? A cozinha foi uma escolha, é uma vocação, não é verdade? Que a gente começa dentro de casa, com a mãe, com a avó, né? Então, por isso que hoje você vai encontrar advogados, pessoas que formaram, né, tiveram uma formação acadêmica muito boa, mas que enveredaram pelo caminho da gastronomia, porque gostaram da gastronomia, não é verdade? Isso é muito importante, você procurar a sua vocação. Aquela vocação, olha, hoje quase que a gente não tem, por exemplo, um marceneiro, né? Eu tenho um amigo que é promotor público, né? Na casa dele tem uma oficina de marcenaria. Ele faz cadeira, faz carrinho, faz tudo, quer dizer, era outra vocação dele, é de ser marceneiro, não é verdade? Então, quer dizer, é muito importante que você ajude o seu filho agora, enquanto ele é pequeno, a descobrir a vocação profissional dele, isso é muito importante. Aquele menino que gostava de brincar de médico, né, vai ser um grande médico na vida, porque desde pequenininho ele teve interesse em brincar de médico, não é verdade? Isso é muito importante você ter esse tipo de vocação. Né? E o que a PUC Minas está fazendo de abrir a universidade para que os alunos possam conhecer a sua verdadeira vocação profissional é muito importante. Faça isso com o seu filho, deixe ele brincar um pouco. Hoje todo mundo no apartamento, leva para um lugar para ele brincar, para ele demonstrar o que ele gosta, o que ele gostaria de fazer na vida. Isso é importante você descobrir já na infância a vocação do seu filho. Amanhã tem mais aqui na TV Horizonte. Um abraço!